Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais esse podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia. No podcast de hoje vamos dar sequência à nossa pauta, que é a pauta do agro, que está tendo um espaço cada vez maior aqui no nosso Diário de Vacaria. E para falar sobre o agro, estamos aqui recebendo pela segunda vez Janice Machado, ela que é médica veterinária, mestre em saúde animal, com ênfase em medicina preventiva, fundadora da Academia do Campo. Janice, seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Que bom que tu está aí. Mais uma vez, estou muito feliz. Vamos conversar um pouco mais. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer meio que um bate-papo, né? A gente teve a primeira conversa, o nosso primeiro podcast, a gente fez uma abertura falando sobre a questão, desde das pastagens, a gente falou um pouquinho também sobre a importância de fazer as análises de campo, um pouco sobre a importância de fazer o básico bem feito, é isso mesmo? Isso, nós criamos na nossa cabeça um roteiro, né, para nós falarmos de assuntos técnicos que acompanham o calendário das propriedades ao longo do ano, mas a nossa ideia também é fazer links, então, com o que está acontecendo no nosso cenário, especialmente o regional. Não é que não vamos falar de estado ou de país, mas especialmente no que está acontecendo na região, tentando linkar, então, com esses assuntos mais técnicos que a gente quer trazer aqui. Conectando, então, vamos seguir para a próxima semana o que a gente teve de janela, né, nesse período, o que a gente teve de atos e fatos acontecendo dentro dessa janela. E aí tu estava trazendo informação para nós, né, que esse final de semana foi um final de semana movimentado lá em São Francisco de Paula, né, que teve o quarto encontro pecuário eficiente e feira de terneiros, terneiras e novilhas. Como que foi por lá? Isso, então é uma época em que estão acontecendo as feiras de terneiros em diversos lugares do estado, né? Porque coincide com o desmame mais tradicional, digamos assim, dos terneiros, e aí eles vão ser comercializados, né? Terneiros, terneiras, vaquilhonas ou novilhas. E eu acompanhei, tive a felicidade então de acompanhar em São Francisco de Paula no sábado esse quarto encontro de pecuária, que na parte da manhã trouxe 3 palestrantes para falar de assuntos um pouco mais técnicos, né? Na verdade, uma era uma produtora rural, veio falar o case da propriedade dela, e depois 2 palestrantes, assuntos mais técnicos, e à tarde a feira para a comercialização desses terneiros, então, lá a nível mais local, né? Gabi, coloca na tela para nós aí uma imagem que a Janice já trouxe dessas pessoas que estavam ali, que fazem parte, né, da Associação Rural ali de São Francisco de Paula, que a gente registra aí esse evento que aconteceu nesse final de semana. Nesse final de semana. Me surpreendeu positivamente, estava extremamente bem organizado, fomos muito bem recebidos, uma técnica me acompanhou também. Foi um dia assim muito produtivo, né? Bastante network, bastante informação, empresas que estavam lá também para trocar informação com o produtor, com técnicos. Foi um dia muito especial. E no calendário, Janice, até tem outra informação que a gente também já pode adiantar, né, para alguns produtores aí que estão acompanhando essas oportunidades que os sindicatos apresentam. Temos um evento que se aproxima, que é a 20ª Feira do Terneiro, Terneira e Vaquilhona, que é em André da Rocha, é isso? Isso. Então, hoje pela manhã já vi lá no Instagram do sindicato, inclusive quero mandar um abraço para o pessoal do Sindicato Rural de André da Rocha e os produtores também, que sempre me recebem muito bem lá, no Pequeno Grande Pago, que eles estão se preparando então para a feira deles, que vai ser no dia 3 de maio. Eu ainda não sei se vai ter uma programação técnica, como é exemplo do que teve no sábado, mas tem a parte de comercialização. Então, por que nós decidimos trazer esse assunto aqui? Porque vem a questão do preço. Então, todos os dias a gente tem essa pergunta, né? Como é que está o preço? Quanto que está valendo o terneiro? Então, sobre isso tem várias coisas que nós podemos falar e linkar com assuntos que nós já falamos, que, por exemplo, a implantação das pastagens, né? E onde que o produtor pode procurar também referências sobre esses valores, sobre esses preços aqui para a nossa região. Bacana. Uma das coisas que quando a gente estava me contando um pouquinho sobre esse quarto encontro que aconteceu ali em São Chico, tu me trouxe alguns destaques que para ti foram importantes. E um deles a gente vai compartilhar agora aqui na tela. Gabriel, pode mostrar aí para o pessoal que está acompanhando de casa, né? Esse slide, esse registro que tu fez, chamou a atenção, Janice. Por que esse registro é importante a gente compartilhar com quem nos acompanha nesse momento?
Nós sempre dizemos durante as consultorias ou as assistências que sem fazer conta e sem fazer programação e planejamento não vamos chegar naquele resultado que a gente quer, né? E esse palestrante, que foi o Armindo até, que é um técnico da CIA Brasil e um palestrante que roda todo o Brasil fazendo consultoria em pecuária, ele trouxe esse número que é bem interessante, que casa com várias coisas que nós falamos da outra vez, né? Por exemplo, ali está exemplificado numa propriedade que ele atende, que utilizando uma adubação de cobertura com ureia, que nós falamos sobre isso na outra vez, né? Nós conseguimos aumentar a taxa de lotação, ou seja, colocar um número maior de cabeças, um número maior de animais nessa pastagem que nós preparamos, tendo então um ganho de peso vivo, ou um ganho em quilos produzidos por hectare maior. E me chamou a atenção, eu registrei essa imagem porque vem de encontro com o que nós já tínhamos falado. Se nós planejarmos bem uma forrageira, atendendo às necessidades que o solo está pedindo na análise, adubação, correção, escolher a forrageira adequada, a categoria de animais adequada, a tendência é que nós tenhamos bons resultados, como que ele comprova aí. Então, é preciso a gente fazer esse planejamento, né, para que a gente consiga atingir aquele máximo resultado ou aquele máximo potencial que a gente espera. Só para que a gente possa acompanhar, explica para nós quais são os resultados que ele teve nesse momento. Então, ali ele usou, com essa adubação, né, de nitrogenada de cobertura, uma taxa de lotação de 5,4 animais por hectare, com um ganho médio diário de 1,260 kg, tá? Essa carga animal em quilos significou 1.728 quilos de animais em 1 hectare. Tá? Isso é bastante, é mais do que geralmente a gente utiliza, dando um ganho por hectare, então, de 860 quilos. Tá? O período ali não está exemplificado, mas provavelmente dentro do ciclo da pastagem, né? Que isso vai variar um pouquinho de lugar para lugar. Mas é interessante ali que ele reforçou que essa carga é bem mais alta do que a gente geralmente utiliza. E só para a gente fazer um comparativo, para quem está acompanhando, a taxa de lotação média num campo natural ou num campo nativo, natural e nativo tem uma diferencinha, mas num campo natural, é mais ou menos uma cabeça, né? Ou uma unidade animal, que são 450 quilos. Isso vai depender bastante se é inverno ou verão e vai depender bastante da região. Por exemplo, região da fronteira oeste, Campanha, no inverno isso baixa para 0,6, no verão em torno de 0,9 ou 1. E aqui, como os campos são um pouco melhores, a gente consegue manter um pouquinho mais. Mas, na média, é uma cabeça ou uma unidade por hectare. E ali está comprovando que se a gente tiver oferta de comida, se nós conseguirmos fazer uma pastagem boa, a gente consegue aumentar potencialmente isso. Interessante. Outro registro também que tu destacou aqui, vamos ver se a gente consegue ampliar a imagem, é a questão climática, né? Conta para nós um pouquinho do que te chamou a atenção nessa fala aqui. Então, a Fernanda, ela é uma produtora, né, rural, ela também tem a participação na cadeia produtiva, fez um convite, até a gente depois pode colocar ali no site o convite que ela fez, mas entre as coisas que nós não controlamos, né, então nós temos esses desafios climáticos que hoje nós estamos até presenciando, né. Agora, antes de nós gravarmos esse podcast, a gente teve aí um granizo, uma chuva de granizo bastante... Foi rápida, mas bastante intensa. E eu comentei, isso fura o nosso planejamento. Porque, além de ser um evento totalmente imprevisível, né, a gente tem, inclusive, intensidades diferentes, né? Exato. A gente estava até comentando que começou com um granizo menor, vimos algumas pedras maiores, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente estava interagindo aqui, as mensagens, né, de produtores da região já nos mandando... Já com um impacto negativo. Com o impacto negativo do granizo na região. Então, isso ontem, nós temos também a imagem para mostrar depois, eu acompanhei uma pastagem que foi implantada há uns 7 dias atrás, e que agora ela já se apresenta bem estabelecida, digamos assim, mas se a gente estivesse fazendo hoje uma pastagem, essa chuva vem e lava toda a semente, lava todo o adubo que a gente colocou, né? Prejudica em tempo a gente voltar com o maquinário para o solo, para poder mexer ali. Para quem não é... Nós estamos falando de pecuária, não é a minha área, mas para quem está colhendo as frutas da mesma maneira, né, vai prejudicar a qualidade. Isso, sem dúvida, vai se refletir no preço. Então,
são coisas que nós não controlamos, mas que têm um impacto muito grande no resultado final da nossa atividade. E um outro ponto que ela destacou também é a questão da preservação ambiental, né? Eu acho que a pauta ESG, né, como que é a sigla aí que tá vindo com muita força, ela vem, até o Carlos Sim falou aqui no outro programa que ele registrou, que ele veio aqui falar um pouquinho sobre a questão da redução de emissão de gases de efeito estufa, inclusive na própria, né, na pecuária mesmo, estudos que estão avançando nessa área, né? E aí a questão toda de recuperação de áreas degradadas. Então, a pauta clima e preservação ambiental... Anda junto. Está andando junto, né? Em relação à liberação dos gases, temos vários trabalhos demonstrando, então, que a própria ação da pastagem, a construção dessas lavouras de carne, né? A pastagem tem um sequestro muito maior do que a emissão que os animais fazem. Isso é comprovado já, então não existe um efeito maléfico, né, dos animais ou da produção animal em relação a isso. Quando nós temos essas pastagens cultivadas, tem muito mais benefício. Em relação à sustentabilidade, nós todos os dias falamos sobre isso, inclusive para manter as famílias dentro das propriedades. Não trouxe a foto aqui, mas um dado que foi falado, inclusive, pelo Armindo lá, que é um dado da Embrapa de 2020, ele é assustador, porque ele diz que até 2040, 50% dos produtores, dos pecuaristas, irão deixar a atividade. E isso tem muita relação com sustentabilidade, isso tem muita relação com degradação, isso tem relação com baixa produtividade. Na verdade, é multifatorial, né? Mas tudo isso que nós vamos falando ao longo do tempo contribui para que esse resultado, que não é uma coisa que nós gostaríamos que acontecesse, está previsto. Que situação diferente, nova, né? Porque ela vai se construindo, ao mesmo tempo vai se desenhando que lá na frente isso é uma coisa que tem algumas respostas, né, a serem encontradas, que não são respostas tão imediatas, né? Sim. Vai depender dessa evolução de toda a cadeia para ver como que vai ficar o cenário lá na frente, né? Mas tem tempo ainda. Então, assim, dá para a gente planejar e trabalhar em cima da propriedade, mesmo pequena, para ela se tornar mais eficiente, mais sustentável, mais produtiva e manter essas famílias, né? Esses jovens, especialmente, no campo. No campo. Outro slide que tu trouxe aqui também, que chamou bastante atenção, isso aqui é em relação ao resultado, é isso, de uma propriedade? Isso, ele ilustrou o resultado de uma propriedade que ele atende, né? Me chamou a atenção, assim, alguns custos. No fim das contas, esse custo é muito semelhante ao que a gente trabalha, um custo que varia aí entre 40% e 50% do produzido, né? Com algumas diferenças. O que ele quis chamar a atenção aí é que, se a gente não for extremamente... O faturamento foi muito alto, né? No entanto, o total de custos também é muito alto quando a gente tem um investimento alto na propriedade. Isso era uma coisa que eu queria chamar a atenção pelo seguinte: quando a gente solicita, assim, que o produtor avalie aquela sugestão de investimento, ele tem que entender que muitas vezes no primeiro, segundo, terceiro ciclos, ele não vai ter um retorno, um lucro tão alto da atividade. Mas a longo prazo, aquele investimento, ele vai aumentar o faturamento lá na frente. Então, sem investimento, eu não vou gastar, tudo bem. Quando tu está falando investimento aqui, o que tu está colocando dentro dessa rúbrica aqui? O investimento que tu fala é no quê? É no sentido por exemplo, de um calcário? Ou é no sentido de um trator? É também. No sentido de um galpão? É no sentido... Depende. Depende muito tu da propriedade, né? esse... Mas como nós estávamos falando de pastagem, a gente está falando disso, em corrigir o solo e entregar para o solo o que ele precisa, né? Colocando calcário, colocando adubação, escolhendo forrageiras adequadas, pagando por uma semente certificada, né? Fazendo o plantio adequado, com todos os tratos culturais que ele exige. Isso é um investimento. Porque eu acho que a gente tem que deixar bem claro para quem está nos acompanhando que a gente tem lá dentro do DRE da propriedade, né? A gente tem um lado que é o lado do
investimento no sentido da administração do que está acontecendo, seja uma lavoura de soja, seja, né, uma lavoura de gado ali, são rúbricas diferentes. Sim. Que a gente tem que deixar bem claro. Até uma sugestão para a gente, numa outra oportunidade, a gente falar sobre isso, né? Sim, podemos falar sobre centros de custo, podemos falar sobre, enfim, vários tipos várias formas da gente... Porque a gente olha esse número aqui que a gente está vendo o específico, né, dessa questão da pecuária. Isso. E dentro dessa... esse é um dado, assim, para mim, eu fotografei mais para eu ter uma ideia desse resultado lá, né? Ele fala ali em R$ 72,00 por animal, foi um investimento anual, né? Se a gente for pensar, isso não é um absurdo. Mas o destaque é o seguinte, quando a gente fala isso, o produtor entende como um gasto. E não é um investimento. O investimento é tudo aquilo que vai te dar um retorno em algum momento, né? Então, imagina com o cenário anterior que nós mostramos. Quando eu invisto para fazer uma boa pastagem com qualidade, eu consigo colocar 5,2 cabeças, né? Ou depende do cenário, mas eu consigo colocar mais animais. Isso vai me resultar em maior produção de quilos por hectare, que lá no final vai me resultar uma lucratividade maior, uma rentabilidade talvez também maior da propriedade. Quando eu não invisto nisso, eu não vou ter resultados tão bons, eu não vou conseguir colocar 5 animais, consequentemente a minha produção por área vai ser menor e lá no final o meu lucro e a minha rentabilidade da atividade também vão ser menores. E um ponto importante, né, que muitas vezes o produtor ele tem essa informação, ele tem esse conhecimento, né? Temos casos que realmente não existem, mas às vezes ele até sabe que se ele investir um pouquinho mais, ele não faz, mas ele tem ali suas dúvidas, eles ficam um pouco aqui no receio, mas acaba realmente depois enxergando, né, através dos números, como que talvez um investimento um pouco maior, né, ali na questão da própria pastagem, na hora que a gente vai olhar o resultado, a gente consegue enxergar, né, uma produtividade maior, um resultado muito melhor. Né? E por que isso é interessante? Então, vamos ficar no mesmo assunto, mas trocando de assunto. Então, te mostrei também um link que eu compartilhei ali no meu Instagram, que fala assim, ó, o que importa, não exatamente nessas palavras, mas eu falo muito isso para o produtor, o que importa não é o preço final do terneiro, e sim o custo de produção. Então, eu preciso ter tudo isso na ponta do lápis para eu saber quanto que custou esse quilo de carne que eu produzi. E para eu chegar lá nesses eventos, por exemplo, na Feira do Terneiro, e se eu for o vendedor, eu saber se eu estou recebendo um bom valor pelo quilo do meu terneiro produzido, e se eu for comprador também. É interessante, né? Mas nesse caso, para o vendedor, né? Nós tivemos preços que oscilaram lá de 9 alguma coisa no quilo do terneiro, até um lote extremamente fora do valor de mercado da semana, 16, tá? Mas a média ficou ali em 13,20, 13,26. Para quem está vendendo, ou seja, para o produtor que produziu esse terneiro, esse número ele é um número meramente ilustrativo se ele não souber o custo de produção dele. Né? Se ele ganhou 13,26 e ele sabe que ele gastou R$4 para fazer, ele tem um resultado. Se ele ganhou esses 13 e gastou 7 para fazer, ele tem um resultado totalmente diferente. Então, o preço final, ele não importa muito se o produtor não souber quanto ele gastou para fazer aquele quilo. Parece algo muito simples, né? Mas a gente tem um mundo entre tu fazer, né, todo o controle, seja dos teus custos fixos, seja dos teus custos variáveis, né? Para que a gente consiga ali desde calcular uma simples margem de contribuição para tu ver aquela operação, para ver o que tu tem lá contribuindo para o teu variável, e aí tu consegue chegar, aí sim, né, quando tu começa a detalhar cada uma das linhas ali do teu DRE, tu consegue apurar o resultado para fechar a continha. Né? E é interessante porque o produtor, ele tem a tendência a esconder o jogo, por isso que eu ri, né? Assim, ele até sabe e anota, não todos, eles deveriam todos anotar, mas ele esconde o jogo porque ele fica se iludindo, né? Ah, não, isso aí não precisa anotar. Não, diesel eu ia usar igual. Não, isso aí eu gastei, né? Eu já tinha. Mas é extremamente importante que seja o mais detalhado possível esses lançamentos ou essas contas, porque isso vai fazer com que ele tome decisões mais assertivas para o futuro daquela atividade, porque em algum momento não é o que nós queremos, mas em algum momento talvez ele vá avaliar aquele resultado e vai ser mais interessante ele arrendar a área para agricultura, ou ele, estou falando aqui,
né? O que pode acontecer? Ou ele vender a área e botar esse dinheiro lá num CDI, ou no Tesouro Direto, que é super seguro, ou qualquer outro investimento que esteja rentabilizando mais que a atividade dele. Não tem como ele tomar essa decisão se ele não souber o que está acontecendo, né? Sabe, Denise, eu gosto muito de uma escadinha, que eu uso ela o dia inteiro, que diz assim, que é dados, informação e conhecimento. O tempo inteiro a gente fica, né, olhando e muitas vezes as pessoas têm aquela resposta genérica, né? Tipo, mas eu calculei por cima aqui, eu acho que dá isso. Isso. E aí, a hora que tu vai realmente levar na ponta da caneta, tu entende que talvez aquela decisão, a própria questão do diesel, né? Pô, às vezes eu quero ter na minha propriedade, né, ter um reservatório, às vezes, não, aí tu vai fazendo a continha, qual que vale mais a pena. Às vezes investe um pouquinho num tanque, tu tem uma economia maior, Exato. né? E no final da conta, chega aqui, né? Exato. Então, tudo está intercalado. Né, para a gente ver que todos esses assuntos estão intercalados. Né? Então, com certeza, isso tudo que tu trouxe aqui, essas 4 lâminas nos mostraram, né, como que foi um evento muito proveitoso, né? Sim, e aí, voltando um pouco no que nós falamos no outro episódio, e com o que está acontecendo agora, a questão climática, a implantação de pastagem, até trouxe também uma imagem sobre isso. Ontem eu acompanhei uma propriedade que já implantou as pastagens hibernais há uns 7 dias atrás. Ela aparentemente está consolidada ali, né? Está implantada. Obviamente que vai depender aí do clima. E essa aí é uma, Gabriel, coloca para nós aí na tela, pastagem Gabi. com 7 dias, tá? O que eu quero trazer sobre isso, sobre essa imagem? Vamos pensar o seguinte, o produtor foi até essa feira de terneiro ou ele planeja ir na feira de André da Rocha, tá? Aí nós voltamos àquela palavra que eu usei bastante, que eu uso bastante, que é o desenho e o planejamento. Eu preciso entender o desenho dessa propriedade e ter muito claro o meu planejamento, porque tu imagina se eu vou lá em São Francisco no sábado e arremato alguns desses terneiros para ir para minha propriedade. E aí eles chegam lá e eu tô com essa situação aqui. A pastagem já está plantada, ok? Mas ela não está pronta, não tem comida para esses animais ainda. Então, isso tudo tem que ser muito pensado e tem que ser planejado. Se eu vou comprar animais, quando eles chegarem, será que eu já vou ter comida para esses animais? Se eu não tiver, eu vou ter que usar algum tipo de suplemento? Ou eu vou ter que comprar alimento conservado? Ou será que eu posso me programar para o próximo ano, conservar alimentos, caso esses terneiros cheguem mais cedo e a pastagem ainda não esteja pronta, ou eu vou optar por comprar um pouco mais para frente? Que decisões que eu vou tomar baseada no meu desenho da propriedade, né? Então, assim, esse produtor aqui, o desenho dele provavelmente é para compra de animais mais para frente. Só que isso também tem um impacto. Que tipo de animais que eu vou estar adquirindo se eu comprar agora ou se eu comprar mais tarde? Quanto eu vou estar pagando se eu comprei em março, ou janeiro, fevereiro, se eu estou comprando agora ou se eu for comprar ali na frente? Então, é muito importante fazer o planejamento e ter bem claro esse desenho da propriedade para poder tomar essas decisões. Uma das coisas que a gente comentou bastante no primeiro podcast que a gente gravou foi a questão do desenho desse calendário, né? Porque se o calendário está bem desenhado, a gente consegue encaixar ao momento, né, que o terneiro entra. Isso. E assim, soa às vezes até com um pouco óbvio demais isso. Mas se a gente for levar ao pé o preto no branco ali, anotando direitinho, né, os momentos certos, né, a gente começa a ver justamente aquele resultado que a gente trouxe lá, com o resultado de a gente estar enxergando a eficiência aparecer. Começa a mudar algumas decisões, né? Muda bastante. Então, assim, quem comprou, vamos pegar um exemplo de quem comprou lá, vai levar esses terneiros para a propriedade, né? Aí a gente tem outras variáveis, tá? Se o terneiro vem de creep feeding, que a gente vai falar um episódio só sobre isso, que é uma alimentação privativa, né? Se ele já estava sendo suplementado ou se ele só foi desmamado da vaca e foi vendido. Dependendo da situação, a gente tem perda de peso bem importante, né? A gente tem dados aí de colegas que da pesagem da propriedade de saída até a chegada são 7 quilos de diferença, né? Tem dados nossos também de uma semana do desmame até uma semana de adaptação ali na propriedade nova, 15 quilos de perda do terneiro. Então, imagina, isso é dinheiro que a gente está colocando fora, né?
perda aí de 5, 10, 15, 20 quilos de um terneiro para depois ele iniciar uma recuperação e começar a ganhar peso. Então, nós precisamos, é uma necessidade programar essa chegada dos animais na propriedade, né? Então, se eu for comprar, eu tenho que ter já pronta essa pastagem para receber esses animais quando eles chegarem, ou eu tenho que ter um bom campo nativo, né? Ou eu tenho que ter uma suplementação, eu tenho que ter um esquema pronto, pensado já, para eu conseguir ir lá e comprar com segurança. Eu não posso primeiro comprar os animais, e acontece bastante, tá? Eu tô falando isso porque acontece bastante. Eu não posso primeiro ir lá e comprar porque o preço estava bom, porque estava muito bonito, ou isso e aquilo, e depois eu chegar na propriedade e eu não ter comida, ou eu não saber o que fazer. Uma das coisas que eu estava até recuperando aqui no nosso primeiro podcast, que a gente colocou uma tabelinha, que é uma tabelinha, tu falaste, acho que de altura. De altura. Uhum. E a gente, enfim, deixamos ali à disposição quem estiver nos acompanhando, a parte que entra o pastejo rotativo, né, que a gente chama, e também o pastejo contínuo com taxa variável. Inclusive entradas de entrada e também de saída, né, e inclusive com toda a parte ali os tipos diferentes de gramíneas, né, para gramíneas, leguminosas, então tudo isso tem que ter sido pensado antes, né? Existem várias formas de pastejo, tem pastejo contínuo, tem pastejo rotacionado, tem pastejo horário, que é bastante importante assim a nível de produtividade, tá? Que traz vários benefícios não só para os animais, mas para a pastagem também. As alturas precisam ser respeitadas, a adubação de cobertura após os animais iniciarem o pastejo também tem que ser programadas. Então, isso tudo eu já tenho feito uma programação prévia antes de eu ir na feira e comprar os terneiros. Sabe que, para a gente conectar os assuntos, teve ali um dos slides que a gente trabalhou, que foi a questão ali dos valores que a gente trouxe. E comentando um pouquinho sobre a questão de valores, eu te perguntei qual que é a referência que tu costuma utilizar no teu trabalho, e tu me trouxe uma referência, que é uma referência para muitos produtores bem conhecida, né, que é o trabalho do NESPRO, que é o Núcleo de Estudos em Sistema de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva. Eu queria que tu falasse um pouquinho dele, inclusive a gente tem até uma tela aqui que a gente vai mostrar, explicar um pouquinho mais sobre como que ele funciona e, enfim, acho importante a gente falar sobre isso. Tá, eu utilizo essa referência porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por si só, já é uma referência, né? E o NESPRO, então, ele é um segmento ali, ou uma organização, digamos assim, dentro da universidade que compila dados de todo o estado, tá? Então, por isso eu uso referência dele, porque eles vão pegar as médias lá da fronteira, da campanha, do litoral, da região metropolitana, do norte, dos campos de cima da serra, e vão fazer essa média, né? Não é que não tenha outras fontes. Tem, geralmente, sindicato rural fornece esses dados de valores médios, né? Emater, muitas vezes, tem também esses dados de valores médios. Muitos corretores que têm página ou que têm Instagram colocam também, mas, geralmente, eles são mais relacionados à região, né? Gabi, coloca para nós aí na tela. A gente tem uma tela aqui, pessoal, que é a tela do NESPRO, depois na matéria do Diário de Vacaria. Então, acompanhe pelo site o endereço certinho. A gente vai colocar ali. Se você ainda não tem o endereço da NESPRO, vale a pena do NESPRO, porque é o núcleo, né? Então, pessoal, na tela vocês podem acompanhar aqui, inclusive, as datas já referências do mês de abril. Então, vamos identificar aqui a data do dia 9 de abril. Nós estamos fazendo esse registro hoje, terça-feira, dia 15. E aqui o que a gente amanhã já tem, né? Dia 16 tem de novo. Então, semanalmente vai ter uma atualização desses valores aqui, né? Sim, vai ter uma Apresenta, atualização. por favor, Janice, para nós, para que as pessoas possam entender isso. Claro que muita gente, a gente já sabe que está familiarizado com isso. Mas o nosso objetivo aqui no podcast, como a gente falou, é desde o pequeno produtor ao grande produtor. Então, vamos passar por todo esse horizonte. Mostrar de forma bem prática. Então, aqui na parte superior dessa tabela tem os animais que vão para o abate, tá? Por isso que eles colocam ali gado gordo. Então, animais vendidos diretamente para o abate. Nas colunas pode ser tanto peso vivo, alguns frigoríficos compram na balança o animal vivo, o peso dele, e outros compram a rendimento, que ali está expresso como peso de carcaça, tá? Para fêmeas e para machos. Então, a gente vê, por exemplo, ali, ó,
para o macho, tá? O gado gordo, na carcaça, a média 21,75, tá? E no peso vivo 10,50. Então, se te perguntarem hoje, quanto que tá valendo o boi gordo hoje na média? 10,50. Tá? Essa média é um preço eles chamam de mesorregiões, mas na verdade ele tá trazendo toda a realidade, né, com uma média aritmética aí do Rio Grande do Sul. Claro, a gente sabe que desse preço aqui, dependendo de cada região, a gente tem algumas flutuações, né? Flutua sim. Isso tem influência de qualidade dos animais, de oferta, de idade, enfim, uma série de cofatores, né, que vão desenhar esse preço. Talvez hoje aqui em Vacaria nós tenhamos um preço diferente, por exemplo, de Bom Jesus, ou diferente, por exemplo, de São Chico, ou de Machadinho, ou de Paim. Né? Então, tem as individualidades, né, municipais ou regionais de acordo com vários outros fatores. Mas a média, se a gente falar em média, é isso aí. Então, hoje o boi gordo aí no quilo vivo valendo na média R$10,50, mas tem um registro, por exemplo, de R$11 ali, né? E aqui embaixo, na parte inferior da tabela, então, o gado de reposição, os valores para terneiros, terneiras, novilhas, né? Que é o que estão sendo comercializado nessas feiras, por exemplo, tá? Ali apresentando na média R$11,62 na terneira, tá? E no terneiro, R$11,96 de média. Por que tem alguns números em vermelho e outros em verde? Eu ia te perguntar isso mesmo. O vermelho indica que houve uma redução no preço em relação à semana anterior. A gente está fazendo essa analogia, né, baseada semanal. Isso. Né? Então, lá no site, inclusive, eles colocam qual é o fator percentual que houve a redução. Se não me engano, nas fêmeas foi 0,5% de redução. E quando está em verde é porque houve um aumento no preço em relação à semana anterior e o preto não teve variação. Se manteve. Muito bem. Bom, os preços vão se manter? Pois é, eu ia te perguntar agora. A gente pode concluir, né? O mercado está sempre passando por várias oscilações aí. Mas através dessa ferramenta na mão do produtor, que esse é o nosso objetivo, é levar, né, recursos, conhecimento, né, para o produtor, a gente consegue que ele tenha uma ideia mais, digamos que assim, mais oficial para ele fazer, digamos que assim, até inclusive assim, olha, eu estou prevendo que a gente está tendo, na nossa região aqui, a gente tem um 10% a mais daquele valor. Bom, se eu já sei que eu estou 10%, eu vou trabalhar semanalmente sempre com aquela margenzinha. Com aquela margenzinha de 10% para cima e para baixo, né? A gente viu na outra tela também que eles têm, assim, indicadores de muito tempo, né? Então, para fazer um estudo bem aprofundado, dá para fazer. E isso, na verdade, então, ali, ó, meses anteriores e anos anteriores. É um histórico de índices, né? Se nós puxarmos esse histórico, é provável, então, quase 100% que ele vai dar um desenho igual ao do ciclo pecuário. A gente até vai falar sobre isso também, nós temos na nossa pauta, né, falar sobre o ciclo pecuário, como que funciona esse giro, o que é o ciclo pecuário e como ele funciona, mas provavelmente esse desenho vai ser assim, mostrando quais são os momentos de alta no preço e quais são os momentos de baixa. Em geral, esse ciclo dura 1000 dias, tá? De forma geral, ele dura 1000 dias. Pode ser para mais, um pouquinho menos. Isso aí, então, vem os fatores externos, que geralmente os que a gente não controla. Por exemplo, dólar, a briga da China com os Estados Unidos. Eu acho que a gente entra clima, macro. Uma quantidade enorme, né? Muito, são várias verticais ali que a gente está trabalhando, várias horizontais. Exato. Então, quando o produtor pergunta assim, vai se manter? Nós respondemos o seguinte, a tendência, então, pelo estudo do ciclo, né, e das várias empresas que estudam isso, a tendência é que haja até uma pequena valorização ainda no preço, tá? Motivado até, inclusive, por abertura de mercado internacional, própria China, né? Abrindo alguns mercados a mais, digamos assim. Então, lei da oferta e da procura, uma série de outras coisas, o próprio ciclo, o que nós temos de produção. Então, a tendência é que nós tenhamos uma manutenção e até um aumento gradativo aí desse preço. Mas a gente nunca afirma isso, o técnico nunca diz sim. Né? Ele trabalha com isso. Eu acho que tem várias
possibilidades aí econômicas, né, que podem com Isso. certeza impactar nisso. Janice, quero te agradecer. Tivemos aí mais um podcast riquíssimo de conteúdo. Essa é mesmo a proposta, Sim. que a gente vá construindo, né, semana a semana, assuntos que a gente consegue acabar interligando, que é o que está acontecendo, né? A gente começa o podcast, já lembra de um podcast anterior e conecta com outro, e cada podcast vai fazendo aí um círculo, né, de conhecimento muito interessante. Eu digo que é a bola de neve do bem. A gente começa girando a cada volta, a gente vai colocando mais conhecimento, mais conteúdo. É, isso aí. Eu quero agradecer a todos que participaram lá no outro, né? Mandaram suas mensagens, divulgaram, compartilharam. E fazer mais uma vez o convite para que toda a população, né, regional aqui, ou todo mundo que nos assiste, participe de alguma forma, dê alguma dica, né? Sugira algum assunto, fale alguma coisa aqui para agregar, porque nós estamos aqui para aprender também, né? Com certeza. Pessoal que acompanhou mais esse podcast do Diário de Vacaria, como falamos no início, o agro ganha força a cada dia aqui no Diário de Vacaria, e para isso gostaríamos de contar com a sua participação. Envie sua dúvida, entre em contato com a gente, contribua com o seu conhecimento. É importante para que possamos falar aqui semanalmente sobre a questão da pecuária, que é tão importante para os campos de cima da serra. Até o próximo podcast, continua com a gente. Valeu, pessoal!